Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Odus. Hoje a gente vai falar sobre Iwori, tá? Que é confundido com Ori, como você viu na aula passada, e vice-versa, entendeu? Então por isso que esse Odu também a gente costuma chamar também de Egila Sheborá, o 12º Odu representado por 12 búzios abertos. Existem contradições enquanto a isso, tá? É importante a gente lembrar que o culto tradicional, os cultos que originaram o candomblé e o culto afro-brasileiro no geral, eles são muito plurais, entendeu? Então são diversas línguas, dialetos, famílias diferentes cultuando. E aí veja, é muito difícil não existir esse tipo de variação. Esse tipo de variação existe, é normal. Aqui a gente está aprendendo que Iwori ele é representado por 12 búzios abertos dentro do Médio Logum e que ele é o terceiro Odu na ordem de chegada dos Odus. Nós temos Ejobe, Oyeko e depois Iwori, tá? Nós aprendemos que Oworen é o Odu representado por 11 búzios abertos, tá? E nós aprendemos aqui que Iwori também aqui dentro do culto pode ser relacionado a Egila Sheborá. Isso não é verdade absoluta, mas também não é mentira, entendeu? Há essa confusão, inclusive mostrei a vocês como é chamado Oworen, que é chamado de Woli, e aqui a gente vai ter também esse mesmo termo relacionado a Iwori, tá? Então, dois Odus diferentes, com a mesma pronúncia, a mesma fonética e com significados para essa palavra muito parecidos. Porque em Oworen é virar a cabeça, em Iwori é cortar a cabeça. E a gente vai entender porque Iwori está ligado a cortar a cabeça, tá bom? Mas vamos por partes, vamos voltar aqui. Essa é a representação gráfica de Iwori. Outra representação gráfica de Uri, aqui peço perdão ao desenho, tá bom? Mas outra representação gráfica de Uri é um animal da floresta com 4 patas, tá? Um animal da floresta com 4 patas. Muito provavelmente uma hiena, tá bom? Não um cachorro, uma hiena, tá? Um animal da floresta com 4 patas, uma hiena. Quando nós traduzimos o nome Iwori, nós podemos dividir ele no meio, e aí nós temos a palavrinha Iwo e a palavrinha Ri, né? Então nós temos Iwo, todo num tom baixo, que quer dizer tempo. Aqui eu repeti a palavra tempo, tá? Tempo, abutre, ato de olhar, assistir. Abutre tá relacionado, quer queira, quer não, com a hiena. Por quê? Porque a hiena é um animal que come os restos do outro, que come carne podre, entendeu? Então há essa relação. E o O, começando num tom baixo, e o O, e terminando num tom médio, vai representar chifre, aparência, face, semblante. E o O, começando no tom baixo e terminando num tom alto, quer dizer queda, cidade ou cidade próxima a Ibadan, é o nome de uma cidade também. E a palavrinha ri, num tom alto, vai representar ver, encontrar, descobrir, perceber, tornar-se, obter, ser, parecer, nunca, ou é usado no fim da frase para dar ênfase, tá? E a palavrinha aqui seria a palavrinha num tom baixo, se não me engano, tá? Ri, num tom baixo, afundar, submergir, encobrir, esconder, tá bom? Então, o que é que a gente pode tirar dessa tradução? A gente pode dizer que Iwori é um abutre com ênfase. A gente pode dizer, a gente pode é, a gente pode relacionar Iwori, essa tradução, ao ato de olhar de fato e perceber, tá? Não só olhar algo, é quando você olha algo e entende, entendeu? Então a tradução do nome Iwori pode representar isso. Eu não só olhei para aquilo, eu não só vi aquilo, eu entendi aquilo, eu descobri aquilo, eu percebi aquilo, entendeu? Então pode ter também esse significado, tá bom? E nós temos esse nomezinho aqui que eu falei no começo da aula, Woli, que é o mesmo exato termo que se refere ao Oren, só que com um significado diferente aqui, que é de cortar a cabeça. Por quê? Porque em Iwori está a decapitação, ele que ensina a decapitação
ao ser humano, tá? Então o Iori tem uma relação sim muito profunda com as ritualísticas de sacralização do culto, tá? Que em sua grande maioria envolve decapitação de animal, tá bom? Então o Iori, representado por 12 búzios abertos e 4 búzios fechados, lembrando que há variações e etc. Orixás que respondem em Iori, dentro do contexto do culto afro-brasileiro: Xangô, Airá, Ogum, Oxóssi, Iroko, Obatalá, Logum-Edé e Iemanjá. Existem algumas casas e tradições, principalmente quando a gente vê Iori relacionado a Egila Sheborá, que somente Xangô e Airá respondem no Odu 12. No Odu 12, no sentido de búzios abertos, 12 búzios abertos, tá? Porque é bom lembrar que Iori é o terceiro na ordem de chegada, ou seja, é o terceiro do mais velho, só atrás de Ejiobe e Oyeco. Mas dentro do número de Logum, representado por 12 búzios abertos, lembrando que tem variação também. Eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas é para ficar muito claro, porque depois as pessoas perguntam: ah, mas Iori não é Egila Sheborá. Não, não é na sua tradição, não é no jeito que você aprendeu, tá? Calma. Eu sei que existem variações, tá bom? Tranquilo, respira, vamos lá. Então existem algumas casas e tradições em que só responde isso aqui: Xangô e Airá, tá? Em Iori estão os animais que se alimentam à noite, animais ferozes, como por exemplo a hiena e o leão, tá? Em Iori está o ato de a decapitação e o ato de se alimentar de carne, ou seja, a alimentação carnívora, a caça, tá? Em Iori está a caça. Então por isso que a gente tem aqui Ogum também, faz sentido, percebe? Oxóssi também aqui faz sentido. Logum-Edé aqui também faz sentido. Se tiver Erinlé aqui respondendo Orin, também faz sentido. Por quê? Porque o Orin é o Odu que ensina a se alimentar da carne, ou seja, a caçar, né? Ele representa tanto o animal da floresta quanto quem vai matar esse animal para se alimentar da carne desse animal, entendeu? Então a alimentação carnívora, inclusive a alimentação carnívora dos próprios animais, tá? Porque existem animais que são caçadores, tal qual o cachorro. É por isso que nós sacralizamos o cachorro ao Ogum, porque o cachorro é um animal caçador. Beleza, beleza. A cor de Orin é o marrom avermelhado, como se fosse uma argila, um tom avermelhado, né? Um tom terroso, um vermelho terroso. E quando o Orin se apresenta, é uma das proibições de Orin. A gente vai ver proibições de Odu. A gente tem as proibições dos Odus na apostila, o jogo de búzios, tá? Mas é uma das proibições de Orin também comer carne de qualquer animal morto por decapitação, tá? Quem tem Orin nos seus caminhos não pode comer animal morto por decapitação. Então a pessoa não pode se iniciar porque vai ter que decapitar o animal e depois ela vai ter que comer alguns pedaços ali, enfim. Temporariamente não. A pessoa não vai poder fazer ritualísticas, ritualísticas que envolvem sacralização do animal com decapitação. Temporariamente, a pessoa precisa cuidar desse aspecto aqui primeiro, de Orin, precisa fazer ebó, precisa, enfim. Até que o oráculo permita que essa pessoa passe por esse tipo de ritualísticas, entendeu? Então existe um Odu que vai representar a grande necessidade de fazer algo, de fazer obrigações, de fazer o orô, de oferendar o orixá, de cultuar o orixá. E existe o Odu também que vai falar: olha, esse não é o momento. Que existe uma proibição, né? E aí o cuidado tem que ser outro. O Iori traz um grande senso de justiça às pessoas que se apresentam ao caminho, né? Das pessoas que esse Odu se apresenta no caminho das pessoas. Então traz um grande senso de justiça a essas pessoas. Esse Odu traz dificuldade nas relações interpessoais. São pessoas geralmente muito complicadas de lidar, tá? Esse Odu traz muita divergência, muita discordância de ideias, né? Porque as pessoas em Iori tendem a querer que seja feita a vontade delas, né? Então isso pode gerar discordâncias de ideias, isso pode gerar muita divergência. E o consulente pode estar revoltado, desapontado ou decepcionado com algo. Inclusive, esse pode ser um estado constante do consulente. Acha que está sempre sendo prejudicado, então sempre se sente revoltado, sempre se sente decepcionado, né? Então, cuidado com o Ori aqui já é fundamental, né? Dá para perceber. E o Ori representa situações sendo superadas com esforço, representa inteligência, representa prosperidade e representa também desconfiança. Alguém que não confia em ninguém, que desconfia até da própria sombra, tá?
Ritualísticas em Iwori. Necessidade de Ibori, ritualísticas para Xangô, necessidade de ebó com decapitação, tá? Também. Então vai representar a necessidade do ebó com decapitação. Contanto que a pessoa não coma a carne daquele animal. Entendeu? E as ritualísticas de Iwori, obviamente, todas, quase todas, a grande maioria, envolvem decapitação. Comportamento dentro das combinações, tá? Vamos ver como é que o Iwori se comporta em relação a outros Odus. Iwori é um Odu onde o Ori é o foco, tá? Então vamos lá, vamos entender isso. Iwori e Okaran. Se positivo, representa uma situação justa acontecendo, vontade do consulente sendo feita. Presença muito forte do orixá Xangô nesta combinação. Já no negativo, representa a injustiça, a falta de ética e a quebra de acordos. Tá? Então, veja que Iwori tem essa questão. Ou também pode significar a sensação de injustiça. Tá? A pessoa tem na cabeça dela que ela está sendo injustiçada. Iwori e Ejioku. Uma decisão muito importante deve ser tomada. Um momento onde a razão deve prevalecer. E um erro pode representar muitas perdas, muitas consequências. E consequências que são exageradas em Shodo. A dúvida e a dificuldade de distinguir o certo do errado. Aqui a pessoa acaba passando por... E isso é um aspecto de Iwori, tá? A pessoa não sabe distinguir direito o que é certo e o que é errado. Ou ela está tendo uma visão distorcida da realidade. Tá todo mundo falando, nossa, você tá errado nisso. E a pessoa acha que ela tá certa. Entendeu? Eu acho que todo mundo já conheceu uma pessoa assim, né? Que tá todo mundo dizendo, ninguém concorda com a pessoa, tá todo mundo dizendo, você tá errado nisso, você tá errado nisso. A pessoa ela está jurando que ela está correta. Inclusive se nós formos fazer uma análise da nossa vida, das nossas escolhas, a gente já teve um momento que a gente já foi essa pessoa, entendeu? Não tem pra onde correr. Já foi essa pessoa que tá todo mundo dizendo que você tá errado, você tá errado, você tá errado, e você tá insistindo que você tá certo. Não que as pessoas estejam certas e você errado. Não que essa seja a questão. Porque existem situações em que todo mundo fala que você está errado e você não está. Normal. Mas é aquela situação que de fato você está errado, né? E todo mundo passou por isso. Tanto de um lado quanto de outro. Tanto sendo a pessoa que fala, olha, você está errado, quanto sendo a pessoa que fala que não, que está certo a qualquer custo. Iwori e Etaugundá. No positivo, representar a disciplina, o foco, aqui muito foco, muita disciplina. Já no negativo, representa alguém que comete erros de forma consecutiva. Uma pessoa que abandonou a moral. Tá? E aqui é muito problemática essa combinação. É uma pessoa que vai brigar por tudo. É uma pessoa que não tem mais escrúpulos, não tem mais ética, não tem mais nada. Tá? Então essa foi a nossa aula de Iwori. Próxima aula é de Ika. Ika? Não, próxima aula é Oyeko. Tá? 13 buses abertos. Até a próxima aula.